segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia, essa coletânea de livros, a palavra de Deus, e que nos faz refletir e pensar, principalmente nós que temos contato com a palavra de Deus já por algum tempo, alguns por mais de 40 anos, alguns mais de 50 anos, vem lendo, estudando, meditando, memorizando as Sagradas Escrituras ou Sagradas Letras, conforme nós encontramos em textos referindo-se à palavra de Deus. Mas eu fico a pensar em pessoas que ainda não tiveram acesso e nem contato com a palavra de Deus aqui no Brasil. E muito mais sério ainda, pessoas do nosso convívio. Já imaginou isso? Pessoas com as quais você convive nunca tiveram nas suas mãos um exemplar da palavra de Deus, nunca tiveram esse contato de abrir a Bíblia, começar uma leitura, seja de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Eu vivi um momento, essa realidade na minha vida. Talvez você também tenha vivido um momento, essa realidade. Agora, que privilégio nós temos desse contato tão importante que cada um aqui tem com a palavra de Deus. Melhor, o salmista chegou ao ponto de dizer: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Avaliação dele. Num outro momento: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Deus jamais vai permitir que alguém que tenha contato com a sua palavra não receba a instrução, o entendimento, a compreensão. Por isso é tão importante esse momento de congregados, nos reunirmos para recebermos a instrução, a compreensão, o entendimento da palavra do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Hoje, então, no final do culto, eu vou recitar, sempre recito aquela poesia escrita pelo senhor Milton. Eu não me lembro sobre o sobrenome dele, mas eu vou mencionar depois. Ele permite que seja recitado o poema dele, desde que mencionemos a autoria dele. Então eu vou depois, já está aqui no meu celular, eu vou mencionar o nome e sobrenome dele. É Milton o nome dele, o sobrenome agora me escapa. Nós estamos também no segundo domingo de cada mês, estudando sobre missões. Eu me lembro que no mês passado foi no dia 9, lembra? 9 de novembro. Até eu tinha cirurgia no dia 10 da segunda, que aconteceu. E como que o tempo, faz tanto tempo, é interessante porque o mês passado foi dia 9. E esse mês, o segundo domingo, é o dia 14. Olha a diferença que tem de um mês para o outro. E nós então estamos com o assunto da obra missionária. O texto nosso é Mateus capítulo 9, versículos 35. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38. Tudo porque nós estamos estudando sobre a obra missionária de Jesus, de Cristo. Obra missionária de Jesus. Missões, como Jesus fazia e como ele ordena que façamos. Estou chegando lá na minha Bíblia, Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. Por o segundo domingo também estamos estudando então sobre a obra missionária de Jesus. Na semana que vem nós teremos a nossa comemoração, a nossa celebração perante Deus sobre o Natal. Eu então vou estar pregando alguma coisa no sentido de mistérios do Natal. Isso é importante tanto para aqueles que dizem que não comemoram o Natal, quanto para nós que nos entregamos a comemorar, a celebrar o nascimento de Cristo. Eu sobremaneira aprecio este momento no evento do ano, porque
A minha maior aproximação do conhecimento da palavra de Deus, das reuniões da igreja, preparando-me para o encontro pessoal que eu tive com Cristo, começou neste período, tá? Dezembro de 1980, já indo para 1981, eu estava no processo de preparação, Deus tratando comigo. E aquele foi o primeiro evento chamado Natal, que começava a ganhar sentido, uma realidade dentro de um livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Tanto é que, já no ano seguinte, eu estava recebendo a minha primeira Bíblia e começando a leitura do texto do Evangelho de Mateus. Ok, nós vamos ler, vou convidá-la a colocar-se em pé, para lermos este trecho da palavra. Em seguida vamos estar orando. Eu já tenho a minha lista de oração. É Dona Francisca, não é, Fátima? A mãe da Simone. Isso, você acha? Tá bom. A mãe da Simone, Dona Francisca, vamos estar orando. Dona Maria Cordeiro, a missionária Angélica, minha esposa esteve com a missionária essa semana. Deus está possibilitando dias abençoados na vida da missionária Angélica. Não estão paralisados, estão em atividade enquanto aguardam o procedimento do tratamento que ela tem que fazer. Ok? Se alguém puder jogar um pouquinho aquele ar que vem aqui em mim, um pouquinho para lá, para tirar de mim, melhor, viu? Eu não sei, tem um aqui já jogando ar em mim. Mateus 9:35. Um texto que, ao lermos cada versículo, é um momento no ministério de Cristo de intensa atividade, de intenso envolvimento ministerial. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Deus abençoe a porção lida. Vamos orar nesse momento. Nos entregamos, Deus Altíssimo, Senhor, de todo poder e autoridade, lendo o texto da palavra do Senhor e inclinando-nos para este estudo tão importante para a Igreja de Jesus Cristo, a obra missionária. Ó Deus, trate conosco na palavra, traga o despertamento que precisamos, o impulso que necessitamos, o entendimento que carecemos, para que, entendendo pela Bíblia, pela palavra do Senhor, todo o procedimento que envolve uma missão, um compromisso, uma incumbência, uma responsabilidade entregue à Igreja de Jesus Cristo por Ele mesmo, e que fora desenvolvida para uma compreensão de ensino do próprio Senhor Jesus para com a sua Igreja, para com o seu povo. Abençoados sejamos pelo Senhor nessa noite, neste tempo de ensino da palavra que temos a oportunidade neste momento. Deus bendito, colocamos no altar do Senhor uma vez mais os nossos amados, por quem estamos intercedendo em favor de situações específicas perante o Senhor. A missionária Angélica, Deus, damos graças ao Senhor por cada momento da vida desta mulher, esposa, mãe, que se alegra no fato de que ela tem do Senhor e pelo Senhor
o melhor cuidado, o melhor amparo. Ó Deus, que todo procedimento que ela tem que ser avaliada e submetida, ali esteja nitidamente no coração dela uma obra de refrigério, o agir do Senhor. Oramos também pela Dona Maria Cordeiro, Deus, eu aguardo já nos próximos dias a oportunidade lá em Guaíra para visitá-la. Nos conceda tal condição vindo do Senhor. Oro também pelo Fernando, Deus, que eu alcance a graça do Senhor na obra de evangelização, entregando-lhe a porção do Evangelho, como o Senhor deseja que lhe seja apresentado. Orando também, Deus bendito, pela irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, temos intercedido em seu favor, ela e a família, ela aguardando, Deus, as portas se abrirem pelo Senhor e a cirurgia da vista que ela aguarda ser realizada. Oramos por ela e a família, que haja o refrigério, alegria e satisfação que vem do Senhor para a sua vida. Amém. Oramos também pela irmã Cláudia, Deus, no controle da diabetes, procedimento de hemodiálise que ela realiza e também, Deus, o controle da pressão arterial. Colocamos no altar do Senhor. Amém. A dona Francisca, mãe da Simone, na menção, solicitação da irmã Tiana, colocamos também no altar do Senhor o Deus do impossível. Amém. Orando também, Senhor, pelos familiares da irmã Rosângela, crendo que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. Amém. E deles também, Senhor. O Senhor os conhece, o Senhor os criou. Sim. Por tudo damos graças, Pai bendito, e sobre mim, ó Deus, a tua obra, o teu agir, entregando-me nesse momento, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. No mês passado, eu mencionei sobre a obra missionária, as frases do missionário, até cometi um equívoco, dizendo que ele era da Inglaterra, e não, é um missionário que foi dos Estados Unidos, americano, Adoniran Judson. Eu mencionei as frases dele, não sei se vocês se lembram, mas eu mencionei 3 frases do missionário Adoniran Judson, onde ele mencionava que não há sucesso sem sacrifício, e se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. E se você se sacrifica sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. O Adoniran Judson tinha também uma outra frase que eu mencionei: nossas orações e as respostas de Deus, nossas orações seguem por um caminho e as respostas de Deus seguem por outro. E aos poucos, as nossas orações e as respostas de Deus se encontram. Uma outra frase que eu mencionei de Adoniran Judson, missionário, que trabalhou na Birmânia, território autônomo naquela época na Índia, hoje Mianmar. Não estou cansado do meu trabalho nem do mundo, mas contudo, quando Cristo me chamar para casa, irei com alegria. As 3 frases do missionário Adoniran Judson que eu havia mencionado para você. E eu trouxe para hoje 3 frases do missionário nosso da semana, o John Gibson Peyton, missionário que trabalhou nas Novas Hébridas, pregando para um povo muito hostil e canibal. Imagine só, como os indígenas aqui do Brasil, mas com agravante, canibalismo praticado entre eles, e não é nada fácil para um missionário exercer tal atividade com pessoas assim. E o John Gibson, ele tem uma frase, das 3 que eu mencionei durante a semana, quando ele diz assim: nada clareia tanto a visão e eleva a vida como a decisão de seguir em frente naquilo que você sabe ser inteiramente
a vontade do Senhor. Interessante, amém? Interessante. E ele fala também uma outra frase, que ele teve, fala, tive meus vislumbres. Vislumbres é um sinal, um vestígio, uma evidência. Tive meus vislumbres mais próximos e íntimos da presença do meu Senhor, naqueles terríveis momentos em que um mosquete, uma clava, uma lança eram apontados contra a minha vida. Ou seja, ele enfrentou perigo real de morte, servindo o Senhor e exercendo atividade no campo missionário. Mas a última frase dele é uma frase que tem me feito parar e pensar naquilo que somente Deus pode fazer e levar o missionário a contemplar um momento célebre, um momento marcante, impressionante na obra missionária. Foi o momento em que ele fala assim: no momento em que coloquei o pão, o vinho ou o suco da videira, naquelas mãos escuras, outroras manchadas com o sangue do canibalismo, agora estendidas para receber e participar dos emblemas e selos do amor do Redentor. Tive um antegosto da alegria da glória que já estava próxima. Partiu meu coração em pedaços. E ele fala, finalizando, ele diz assim, nunca experimentarei uma bem-aventurança mais profunda até contemplar o rosto glorificado do próprio Jesus. Amém? Você entende a satisfação, a alegria desse momento vivido por ele, de alguém participando da ceia do Senhor, estendendo suas mãos, mãos escuras, mãos manchadas pelo sangue do canibalismo, outrora manchadas pelo sangue do canibalismo, mas agora estendidas para receber e participar desse momento tão importante da celebração da ceia do Senhor. Então ele conclui dizendo assim: a bem-aventurança desse momento, uma alegria imensa, que eu só irei experimentar quando na eternidade eu contemplar o rosto glorificado do próprio Jesus. Não vai ter maior alegria na terra senão aquela, quando eu contemplar o rosto do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá então para a obra missionária, até porque nós já estamos numa fase da obra missionária, que é a questão de como devemos fazê-la. Eu tenho dito e volto a ressaltar que o fato mais importante para que alguém venha envolver-se com missões é a motivação. Você precisa estar motivado. Você precisa estar inclinado, interessado, tem que ter interesse. Porque naquilo que você interessa, naquilo que passa a atingir o seu ser, envolver o seu ser, criando aí, vamos dizer então, um interesse, uma empolgação. Peraí, como é que isso funciona? Como é que isso vai envolver a minha vida? Então é muito importante a motivação. E você vai encontrar aqui em Mateus 9, muita motivação, muito desenvolvimento missionário, uma ação de Jesus envolvendo os seus discípulos. Eles estão num curso de ação e envolvimento. Eu tenho dito que aquilo que mais vai nos tornar instrumentos eficazes na proclamação do Evangelho diz respeito à obra missionária de Jesus. Porque nós precisamos sentir o que Jesus sente, né? Não é nem sentir, sente pelas pessoas perdidas. Ver como Jesus via as pessoas perdidas. Ele é o maior exemplo de como devemos fazer missões. Eu tenho ressaltado sobre isso. Tenho chamado a nossa atenção. E Mateus 9, 35 a 38 mostra o que Jesus sentia. Você vê isso no texto.
Tá? Já falamos sobre isso. Como que Jesus via as multidões. Ele via a grande necessidade das multidões. Ele via a grande colheita de pessoas perdidas. Ele via a grande necessidade de obreiros, de trabalhadores. E ele sentia compaixão, enternecimento. Nós costumamos dizer assim, empatia. Você colocar-se no lugar da pessoa. Não sei você, mas imagine o seu colega, o seu amigo, a pessoa mais próxima que você tem contato. Já se colocou no lugar de tal pessoa? No que diz respeito ao Senhor Jesus? E aí vem o desafio para nós, porque para que possamos fazer missões como Jesus ordena e quer que façamos, primeiro é preciso ver o que ele via, depois é preciso sentir o que ele sentia, e depois é preciso fazer o que ele fazia. E Jesus então ele chama os seus discípulos com a incumbência, com o cargo de fazer missões. A ordem parte dele, não é ordem minha. Não é ordem minha. Não é eu que quero que você se torne alguém envolvido na pregação do Evangelho. Não. Para mim também vem essa ordem, vem esse compromisso, vem essa incumbência, vem essa responsabilidade. A ordem é de Jesus. A ordem dele. Jesus quer que nós tenhamos a noção que todas as pessoas no planeta Terra, elas precisam de um pastor. Todos precisam de um pastor. Embora alguns vivam como se não precisassem, por isso vivem mal. O ser humano precisa de um pastor. Tanto é que, além dos pastores humanos, Jesus Cristo é o que? O supremo pastor. Nós somos chamados, o ser humano é comparado a um animal chamado ovelha. Ovelha. Aqui no Brasil, na nossa região, você perde uma noção muito grande de como que é esse animal ovelha. Porque nós temos muito gado, vaca, bois. Você está lá no campo, eles ficam sozinhos. Ovelha, não. Ovelha é o animal que depende inteiramente do seu pastor para tudo. O que você me perguntar agora, eu vou falar, depende do pastor. Quer ver só? Faça uma pergunta de algo que a ovelha necessita. Quer ver só? Ah, pastor, a ovelha pode comer sozinha, se alimentar sozinha? Não. A ovelha pode sozinha tomar água? Não. A ovelha sozinha dá conta de descansar? Não. Qualquer coisa que você mencionar, a ovelha necessita do pastor. Então Jesus, olha como ele traz para nós essa compreensão tão grande. Multidões andando desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Sério isso. Houve um momento que eu era uma pessoa que não tinha um pastor, e nem um supremo pastor, para cuidar de mim, para me ensinar a palavra, para me orientar, para me conduzir. Então ele reúne com os seus discípulos e mostra que a responsabilidade missionária, a responsabilidade de missões, ela é uma responsabilidade que é entregue à igreja, aos seus discípulos. E ele afirma que a obra é muito grande. Muitos precisam ouvir o Evangelho. Então chama os seus seguidores e mostra como fazer a obra. E aí eu me inclino e quero levar você, já começamos a tratar sobre isso, como fazer a obra. Como fazer a obra de missões. Como envolver pessoas na obra missionária. Ele ensina como fazer isso, está aqui no texto de Mateus capítulo 9. É um ensinamento, a instrução do mestre. Daquele em quem estão escondidas, de acordo com Colossenses capítulo 2,
todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você recebeu a compreensão do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus. Isso é possível, é necessário e ainda requer que aconteça conosco em 2025. Ele então vai dizer no versículo 38, que era o versículo que o Charles Randall Spurgeon diz que o fazia estremecer. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Rogar é mais do que pedir, não é só pedir. Esta é a primeira responsabilidade. Orações e rogos em favor, em prol de missões. Agora tem um detalhe. Os mesmos que oram, você vai perceber pelo texto, que são os mesmos que vão. Orar por missões não tira a responsabilidade de ir ao campo. E a oração é o ponto central do mandamento de Jesus sobre a seara. A seara, ela possui, ela tem a quem ela pertence. A quem pertence a seara? Esse campo de colheita que Jesus faz essa metáfora da obra missionária. A quem pertence a seara? A quem você vai rogar em favor de trabalhadores para a seara? A quem você vai rogar? Eu e você não vamos rogar ao Senhor da seara? É o dono da seara. É aquele a quem pertence a seara. Ele está observando. E aí, vai, estou te aguardando. Vamos lá, estou te aguardando. Você rogar pela seara que é minha. É a seara do Senhor. E o ponto central. E os versículos mostram a ordem direta para orarmos, especificamente por isso. Tem o versículo 37, que então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Estranho. Ainda continua hoje sendo poucos os ceifeiros. Se a minha esposa começar a publicar do comitê missionário, os missionários mencionando as suas necessidades, você vai perceber, falta obreiros. É assim em Rondônia, é assim com os Uai, é assim com vários lugares. Não está sobrando, nunca sobrou. Por isso o texto de Mateus, ele é sempre atual. Há necessidade. Envolve oração. Nós muitas vezes somos perturbados e quase que impedidos dessa nossa sensibilidade sobre oração. Orar ao Senhor da seara. Clamarmos perante Deus para que trabalhadores, para que ceifeiros sejam enviados para a seara. Uma geração está indo, a geração está chegando. E o texto de Mateus capítulo 9 é tão atual e tão necessário nos nossos dias. Jesus Cristo é um exemplo de oração. Nós falamos sobre isso, que antes, lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, antes de escolher os seus apóstolos, ele passou a noite em oração. E o segredo, que não é segredo, está aqui, é evidente, é revelado, é mostrado, precisamos depender do Senhor. Não é de recursos humanos, não é de curso aqui e acolá, é dependermos do Senhor em oração. Tantas vezes eu tenho mencionado, quando perguntaram para o Charles Randall Spurgeon, qual o segredo do crescimento do seu ministério na Inglaterra, na rua New Parks, no Tabernáculo Metropolitano de Londres.
Ele disse: Deus me deu um povo que verdadeiramente orava. Para você ter uma ideia, quando Charles estava pregando, havia um grupo de homens de joelhos dobrados durante todo o tempo orando pelo pastor que estava pregando. Você pode imaginar algo assim? E às vezes era um auditório dentro e um auditório fora. As pessoas vinham para ouvir a pregação da palavra de Deus, que eram publicadas, se tornavam volumes que eram vendidos naquela época. Tanto quanto hoje você compra os livros do Charles Haddon Spurgeon. Aliás, o Charles Haddon Spurgeon é tão de uma notoriedade tão grande que com o advento da internet, como que pode fazer uma pesquisa lá, escreve o nome dele, tanto é mencionado, comentado, você tem biografia, você tem uma série de considerações da pessoa dele que é, puxa vida, mas ele é de 1800, parece tão atual, dá até a impressão que ainda vive, porque mesmo depois de morto, semelhante a Abel, ainda fala. Livros, mensagens, uma série. Temos e-books do Charles, de A a Z, várias mensagens. Muitas estão sendo pregadas hoje. Mensagens do Charles Haddon Spurgeon, o homem usado por Deus. Mas teve um povo, e muito criticado na época dele também. Mas ele tinha um povo que orava. Oração, orar, orar. Deus envie trabalhadores. Não é fácil a missão, amados. Há uma série de dificuldades que o missionário enfrenta. John Gibson, então, no local que ele trabalhou, quando ele chega para o trabalho, primeiro ano, perde a esposa. Primeiro perde o filho, depois perde a esposa. Eu apresento toda quarta-feira arquivo missionário. São vários os missionários que casaram 1, 2, 3 vezes. Sério? Perderam a esposa durante o trabalho. O Guilherme William Carey casou acho que 3 vezes. Sério? Primeira esposa faleceu. Ele tinha 46 anos. Uma segunda esposa. Eu conheço missionários que no campo missionário casaram 1, 2, 3. E na terceira esposa, a esposa foi primeiro do que ele, e aí passado alguns tempo também faleceu. Você vai estudar missões, ver a obra missionária, estudar biografia de missionários, e você começa a perceber o quão difícil as barreiras, obstáculos enfrentados, que sempre vão requerer: orem por nós, clame a Deus em nosso favor. Eu ouvi um pastor certa vez dizer que de repente, do nada, ele sentiu uma percepção que deveria orar por determinado missionário. Ele começou a orar e orou. Sentiu a necessidade imensa de orar por aquele missionário. E passado algum tempo ele foi conversar, encontrou com aquele missionário e perguntou: escuta, ocasião tal, assim, aconteceu algo com você no campo missionário? E ele então teve seus olhos brilhando. Irmão, estourava uma revolução e as nossas vidas estavam em perigo. Era o momento que o pastor estava orando por aquele missionário. Então, rogai ao Senhor da seara, não apenas para a questão de enviar ceifeiros, missionários, obreiros, homens e mulheres usados por Deus, mas eles necessitam das nossas orações para a atuação, o desempenho, a atividade no campo missionário. Se você começar a estudar missões
Eu duvido, você vai se apegar. Eu comecei fazendo isso com 19 anos. Eu comecei a devorar livros missionários. Juan, estou tentando achar João em espanhol, né? Eu falei, cadê João em espanhol? Como é que fala João em espanhol? Juan Carlos Barreto. Ele vai do período apostólico ao tempo da atualidade. Fazendo o quê? Retratando biografias de missionários. Estamos aí vários e vários e vários. E o primeiro requisito, orem por nós. Primeiro fato que vai te envolver na obra missionária, você começar a orar. Deus é o Senhor da seara e da igreja. É Ele que chama trabalhadores para a sua seara. Não é a igreja que olha assim e fala assim, tal pessoa tem talento. Vai lá, fulano. O que você lê em Atos capítulo 13? Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13. Atos 13, 1. 1, 2, 3. 4. Posso ler? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aparece essa lista de nomes. E o versículo 2 diz que eles estavam fazendo o quê? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Deus Espírito Santo. Um grupo de homens, o que eles estavam fazendo? Pastor, eles estavam assim, de férias, eles estavam assim, sossegados, tranquilos, na praia, aquelas cadeiras espreguiçadeiras, papoar, não tinha nada para fazer, estavam ali no passatempo, na tranquilidade, não tinha nada para fazer, desocupados. É assim que você tem no texto? Estavam desocupados, tranquilos? Não. O versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor. Até porque Deus não chama de desocupados. E jejuando, diz o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Aí o que o versículo 3 vai dizer? Então, jejuando, o que é a próxima palavra no seu texto? Orando. Olha o compromisso desses amados. Eles estão na direção certa. Orando. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. E estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Estava iniciando aí a primeira viagem missionária. Saulo, primeiro é Barnabé e Saulo, depois vira Saulo, que também chama Paulo, ele passa a usar o nome romano. Aliás, tudo que acontece com o apóstolo Paulo tinha muito em consideração, amados, a obra que Deus nos chamou. Tudo, nada acontece na sua vida por acaso. Seu tipo físico, cabelo, tudo faz parte do plano e propósito de Deus. Tudo. Cidadania romana que Paulo tinha, tá? Onde ele nasceu, tudo fazia parte de um plano, de um propósito, de um intento de Deus. E até para quem ele foi designado, indicado para pregar o Evangelho, dentro do plano e propósito de Deus.
Deus é o Deus do impossível, não é? Primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Pode aplicar isso na sua vida. Você verá os resultados que sempre foram alcançados no agir de Deus. Veja bem, o Espírito Santo manda apartar. Pessoal envolvido, compromissado. Igreja não é passatempo. Igreja não é momento social. Igreja é missão. Igreja é missão. É missão resgate. É missão de uma urgência tremenda. Igreja missionária. Nem todas as igrejas são missionárias. Essa aqui tem sido. Está orando por missões? É só orar por missões. Nós temos 3 pilares da obra missionária. Mas eu estou batendo bastante nessa tecla da oração. Porque durante o dia, você vai ter oportunidade de orar pela obra missionária. Uma outra coisa importante, porque nós queremos que Deus ouve e responde orações. Não é assim que as nossas orações e as respostas de Deus seguem por caminhos diferentes, elas vão se encontrar. E venha o agir de Deus. Nós oramos para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Nós vamos orar pelos trabalhadores, que são os obreiros. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Eu oro para que Deus envie trabalhadores. Eu vou orar pelos trabalhadores. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Santo aqui são os convertidos, os salvos, separados para o Senhor, separados do pecado e separados para Deus. Versículo 19. E por mim. Mim quem? Quem é o mim aqui? Mim, apóstolo Paulo. E por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Vamos orar pelos trabalhadores, orar pelos obreiros. Precisamos marcar uma lista para os irmãos de missionários, pelos quais nós devemos orar. Tá? Tem os missionários de Moçambique que devemos orar. Vou trazer a lista para vocês. Tá? Colossenses capítulo 4, versículo 3. Colossenses 4, 3 está depois de Filipenses. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. É isso? A fim de falarmos do mistério pelo qual estou também orar. Por isso que você deve orar pelo seu pastor. Nós precisamos de oração. Há uma guerra. Precisamos da armadura. Há um combate. 2 Tessalonicenses 3:1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Você viu os outros textos que nós lemos? Parece igual esse versículo, não parece? Só que aqui foi a primeira carta que ele escreveu. Depois ele escreve algo parecido nas outras cartas. Orar pelos trabalhadores, pelos obreiros. Agora, deixe-me colocar um terceiro ponto para você. Eu vou orar para que Deus envie trabalhadores. Eu vou orar pelos trabalhadores. Agora eu vou orar pelo meu trabalho na seara. Você não está fora. Ninguém está isento.
A decisão mais importante na sua vida, qual foi? A decisão mais importante. Não foi conhecer Jesus como Senhor e Salvador? A vida que você tem agora e a eternidade que te aguarda, só é possível através de conhecer Jesus. Decisão mais importante. E qual é a segunda decisão mais importante na sua vida? Não é tornar Jesus conhecido? Qual é a pessoa mais próxima para evangelizar os seus entes queridos? Não é você? O filho, na noite da decisão, recebendo Jesus como Salvador, esse filho é um servo do Senhor que eu conheci. A primeira coisa que ele fez, após o término da reunião do culto, ele havia experimentado a obra salvadora de Cristo. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A decisão dele foi sair da igreja e chegar na casa dos pais e falar a obra que Deus havia feito na vida dele. E começar a orar para que os pais fossem alcançados com a pregação do Evangelho. Dá uma olhada aqui para mim, Felipe, se é só alguma coisa que entrou, se eu ainda estou sendo... Não, só vê pelo seu celular. Ah, não, alguém vê. Tá normal a imagem? Não sei se está normal aqui, fechou para mim. E anunciou e mostrou. Obrigado, Esther, está normal. Mas a minha aqui apagou, ficou totalmente escuro. Eu estava me enxergando ali vagamente, não estou vendo. E ele falou com os pais: Deus fez uma obra na minha vida. Eu conheci Jesus como Senhor e Salvador. E começou a orar pelos pais e testificar até alcançá-los. Porque primeiro é impossível, depois difícil, então será feito. Essa é do missionário Hudson Taylor. Eu gosto dessa frase dele, né? Orar pelo seu trabalho na seara. A Bíblia nos encoraja a fazer todo o nosso trabalho com dedicação a Deus e a orar. Aliás, e orar é fundamental para isso. Eu tenho 3 textos aqui que envolvem o nosso trabalho. Porque você pensou que você não era alguém que deveria estar na seara, mas é. Você é alguém para estar na seara. Eu só não sei qual é o encargo, a responsabilidade, o compromisso seu na seara. Tá? Eu não sei qual é o seu envolvimento na seara. A mulher, de repente, vai ser esposa do missionário. E vai, então, enfrentar uma situação que precisa da capacidade que vem de Deus. Ou esposa de um pastor, ou até mesmo pode acontecer com você o que aconteceu com a nossa colega Carlinha, que está no Nepal, na obra missionária. Ela não é sustentada pela nossa igreja, por enquanto, mas ela está no Nepal, na obra missionária. Colossenses 3, 23 e 24 é um texto que envolve o nosso trabalho. Colossenses depois de Filipenses. Colossenses 3, 23 e 24, esses 2 versículos. E tudo quanto... Estou esperando você chegar lá. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Dedicação. Fazer o melhor para a glória e honra do Senhor. O apóstolo Paulo, Pedro, Barnabé, homens dedicados ao Senhor. 1 Coríntios 15, 58 é um grande incentivo para você estar animado na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É este versículo que Paulo encerra, fecha, conclui o capítulo em que ele tratou de assuntos importantes, começando com a ressurreição de Jesus, indo para a ressurreição dos mortos, o corpo ressurreto, a glorificação, e na glorificação, nessa parte, nesse trecho, o versículo 58, portanto, meus amados,
irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá? E onde é que você vai começar sendo ceifeiro na obra do Senhor? Na sua Jerusalém, que é a sua casa, entre os seus, a sua família. Há um trabalho que envolve o seu trabalho para o Senhor. E o último texto, Efésios capítulo 6, 7 e 8. Efésios 6, 7 e 8. Que diz o seguinte. Efésios 6, 7 e 8. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Está aí. Que bom investimento na obra. Que bom investimento. A dona Patrícia era esposa, não sei se ela está viva ainda hoje, acho que não sei. Talvez ela esteja viva, a dona Patrícia. Esposa do Stanley Albert Daly. Ela e a sua colega, esposa do Philip, tiveram seus maridos chacinados no campo missionário. Ambos morreram flechados pelos nativos, que com grande furor e ira arremessavam flechas contra os missionários, num pânico para vê-los prostrarem e morrerem. E como eles, principalmente o Stanley, ia arrancando as flechas, eles chegavam quase a clamar, berrando, por favor, morra. Chegaram até o ponto de pensar que eles eram imortais. E o Stanley arrancando flechas, várias e várias flechas. A dona Patrícia experimentou 2 impressionantes feitos do Senhor Deus. O primeiro foi que um dos assassinos do seu esposo, por nome, que eu nunca vou me esquecer, Nalino, veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, e ela presenciou isso. E o outro sinal do poder e agir de Deus é que o filho dela, acho que o mais novo, acho que era Rodinei, veio à conversão lendo o manuscrito que o Dom Richardson escrevia sobre o campo missionário que envolveu o próprio pai dele. Ele deixa o lugar onde eles estavam vivendo e veio para a Austrália, para o seminário, para estudar e retornar para o campo onde o pai começou o trabalho missionário. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu sou alguém que tem um grande apreço pela obra missionária. Até porque eu sou resultado da obra missionária no Brasil, de missionários americanos. Eu sou resultado disso. No meu curso no seminário, os pastores que mais cobravam de nós, eram exigentes, eram os pastores americanos. Nós convivemos com aquela situação de ter 2 culturas ao mesmo tempo, né? A brasileira e a americana, por assim dizer, e vários outros no Brasil. E é um desafio. Eu, com 15 anos, senti pela primeira vez a chamada do Senhor. 15 anos. Mas eu tinha apenas 15 anos. Com 15 anos eu tinha só 3 anos da minha conversão. E eu aguardei tempo. Mas, ainda que você não seja chamado para um campo longe, distante, com certeza, a sua Jerusalém te espera. Bem, a sua Jerusalém te espera.
Quando você vai começar a ser um obreiro, a ser um ceifador para Cristo? O dia é hoje e a hora é agora. Tinha um grupo lá em Ribeirão Preto chamado Ceifadores para Cristo. Numa das idas deles na FEBEM pregar o Evangelho, eu fui junto. E meu amigo Sérgio Quintanilha, que de vez em quando eu converso com ele pela rede social, foi o pregador numa das tardes lá em Ribeirão Preto. Ceifadores para Cristo. Eu falei com você sobre orar por trabalhadores, para que Deus mande trabalhadores, orar pelos trabalhadores enviados e orar pelo seu trabalho na seara. Você não está isento, imune, você está mais do que nunca convocado. Essa é a realidade. Convocado. Porque Deus, Ele convoca. Deus nos chama os capacitados, mas, essa frase tão célebre, né? Mas capacita o chamado. Fiel é o que chama, o qual também vos fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Deus é fiel. Fiel. Você está chamando você, atenda o chamado. E começa sempre no lugar onde você está. Lúcio, Saulo, Barnabé, o que eles estavam fazendo na igreja de Jerusalém? Aliás, perdão, na igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, a igreja de Antioquia. Na igreja que estava na igreja de Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor. E o Espírito Santo, né? Apartar-me. E agora então eu vou, já nesse momento nosso do encerramento, mencionar a poesia que eu falei sobre a Bíblia, não é? Do senhor Milton, acho que é Milton Cardoso. Veja lá o que ele escreveu sobre a Bíblia. Eu gosto muito desse texto, essa poesia que ele faz sobre a Bíblia. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar, passado, presente e futuro. Seu conteúdo é seguro. A história pode contar. Escrita por 40 homens pela inspiração divina. Levaram 16 séculos, seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram. Em outras eras viveram. Mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro em 66, dividida em duas partes. Antiga e nova se fez, chamadas de testamentos, luz para todos os momentos, renova-se a cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual, revela o que está oculto, discerne o bem e o mal. É a palavra de Deus transmitindo aos filhos seus o alimento vital. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavras de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo. Para muitos serve de prumo, pois contém poder de Deus. É luz para o caminho. É lâmpada para os pés. O manual mais completo. Saída para o revés. O guia do viajor. Perfeita fonte de amor. Suas letras são fiéis. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem o privilégio sagrado de estar com o autor bem pertinho do
do seu lado. Amém? Poesia então deste servo de Deus, o senhor Milton, acho que Milton Cardoso. Deus nos abençoe nessa noite, porque é deste livro, a palavra de Deus, que Deus fala conosco em cada momento que tomamos a palavra e nos entregamos a lê-la, estudá-la, meditá-la, memorizá-la, marcá-la. Eu agradeço a Deus pela condição dele para a instrução da palavra, de colocar versículos da palavra na mente. Enquanto muitos decoram, memorizam textos para o cinema, para a televisão, eu memorizo a palavra de Deus para a minha edificação. Amém? Coloquemos-nos em pé. Vamos orar nesse momento. Na obra missionária ainda temos que tratar de dois assuntos, que é o assunto da contribuição e o assunto especificamente do indo, que nós vamos em tempo oportuno tratarmos. E a semana que vem vamos falar sobre o que não é para nós hoje nenhum mistério, mas teve seu momento misterioso, que foi a manifestação do agir de Deus na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu hoje aprendi que nenhum cego, nos dias do Velho Testamento, teve a sua visão restabelecida. Ou se sabia, não fiquei muito atento a tal percepção. Jesus foi o primeiro a dar visão a um cego. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela autoridade e poder da palavra do Senhor. Continue com essa palavra, trazendo para nós aquela obra que só o Senhor pode realizar, de interesse, de apego, de apreço, de envolvimento. Desperta-nos, ó Deus, da Tua palavra. Sejamos não apenas ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. Que a Tua palavra ocupe mais o nosso pensamento do que propriamente os nossos problemas. Que os nossos problemas venham ser colocados no altar do Senhor. E na nossa mente, o poder e a autoridade da Tua palavra. Leva-nos, ó Deus, aos versículos, aos textos, que possamos pensar nas coisas que são de cima mais do que nas que são da terra, porque a nossa vida está escondida com o Senhor. Que possamos almejar algo que nos aguarda num futuro tão próximo. Que possamos valorizar aquilo que é eterno mais do que aquilo que é efêmero, passageiro, transitório. Perdoa, Deus, as negligências e descuido do nosso coração. Que possamos valorizar cada momento na Tua palavra, ainda que cansados, exaustos e desfalecidos. Que pelo menos um trecho, um versículo, uma faísca da Tua palavra caia sobre os nossos pensamentos e corações. Oramos, Pai, por ânimo, por dedicação, por consagração, por envolvimento. Desfaça, Deus, a frieza do nosso coração, a geleira das nossas vidas. Nos dê um coração aquecido pelo amor de Jesus. Amém. Nos dê um coração obediente ao Senhor. Nos dê, ó Pai, um coração, como o salmista orou, quebrantado e contrito perante o Senhor. Continue, Deus, não desista de nós. Opere em nós as Tuas maravilhas, os Teus feitos. Que possamos desejar trilhar nos passos do Salvador e cumprir a missão que Ele começou e conosco continuará realizando até a consumação dos séculos. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.
ótima semana. Essa semana, de segunda a sexta, quem tiver oportunidade, Mistérios do Natal, 19h55 a 20h30, Comunicações da Palavra.